paz seja com todos, caros ouvintes, estudantes do canal Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro e estou aqui com o irmão Jefferson para darmos sequências em nosso estudo do Apocalipse. E nessa sequência de estudos, nós chegamos agora às trombetas, 7 trombetas, que como nós mencionamos no vídeo anterior, significam 7 anúncios de guerra em uma determinada nação. Paz seja contigo, irmão Jefferson. E hoje nós vamos falar da primeira trombeta, seguindo ali os fatos históricos, que como nós vimos ali nos selos, terminamos com o surgimento do Império Romano Eclesiástico. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco, os nossos amigos, nossas amigas, nossos familiares que têm nos acompanhado, nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Desde já peço a vocês que peçam aí aos seus amigos, seus companheiros que gostam de profecias, para se inscreverem em nosso canal, deixarem um like, ajudar no crescimento do nosso canal. Nós fazemos aqui de forma bem reduzida, de forma bem compacta os estudos, para não tomar muito tempo. E hoje nós vamos iniciar o estudo aí das trombetas, o estudo aí que estamos trazendo na sequência do Apocalipse aí, trouxemos aí as 7 igrejas, os selos, e agora vamos iniciar as trombetas. Vamos dando sequência no livro do Apocalipse, pouco a pouco, e desde já peço a sua colaboração. E dando uma leve resumida, nos selos, nós estudamos por último, início grandioso, glorioso do Império Romano, e o 6º selo, culminou ali no seu enfraquecimento e depois sua transformação através de Constantino, surgindo a nova Roma eclesiástica, a Roma cristianizada. Então, como as trombetas dão sequência ao estudo dos selos, nós vamos seguir a linha histórica também, onde as profecias, em seus termos proféticos, dando sequência e respeitando a história, dentro de algum império, porque a profecia vai mencionar terra. Nós já falamos aqui várias vezes, terra ela denomina uma nação específica. Então, nós continuando a partir desse princípio, vamos iniciar aqui o estudo da primeira trombeta. O irmão Jefferson fará a leitura para nós, Apocalipse 8, verso 7. Abra sua Bíblia, você que estiver com ela em mãos. Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então aí, um breve texto sobre a primeira trombeta. Irmão Jefferson, interessante aqui nessa trombeta, que claro, a primeira guerra que nós vamos estudar aqui dará início ao declínio desse Império Romano cristianizado, sendo que nós já sabemos que a última trombeta ela revela ali o segredo de Cristo, a volta de Cristo na última guerra. Então, irmão Jefferson, nós concluímos que essa primeira trombeta ela foi um marco histórico que deu início a uma decadência do Império Romano, justamente porque ele fala, foram lançados na terra, fogo misturado com sangue lançado na terra, ou seja, então foi uma praga, uma guerra anunciada contra uma nação específica, e essa só pode se tratar da Roma agora eclesiástica, porque foi esta o grande inimigo de Deus, e é esse império que foi figurado de outras formas também ali no restante do livro do Apocalipse. Então, irmão Jefferson, justamente nós conhecemos aqui pela história que as tribos bárbaras começaram ali alguns confrontos contra Roma, e a primeira delas, dentro desse contexto histórico do novo império, foi justamente os visigodos ali no grande saque de 410 depois de Cristo. Justamente, irmão Samuel, uma das tribos que aqui faz se cumprir essa parte do livro do Apocalipse é os visigodos. Eles são uma divisão ali dos godos originais, aqueles povos que desciam ali da Germânia, povos germânicos. Então eles são uma divisão. Então dividiu-se ali em 2, ostrogodos, ou seja, os godos do Oriente, os godos do outro lado do rio, e os visigodos, os godos ali com mais condições financeiras, ou seja, os godos chamados ali de os nobres. Vice quer dizer nobre. Então aí, se pegar em certas línguas, aí você vai ver o termo chamado vizir. Vizir é um nobre daquela localidade. Como era germânico, aí a língua ocorre no mesmo sentido, visigodo.
Então, os godos originais ali desceram do norte com outras tribos ali. Você vai ver, com o passar do tempo, os lombardos, os suevos, ali, os francos, todas elas são tribos germânicas que viviam a leste ali do Rio Reno. Então, com o passar do tempo, eles já conheciam os romanos. Podemos aí ver na história, muitos deles foram ensinados pelos romanos, e com o passar do tempo, vindo ali os hunos do Oriente, eles foram migrando para a Europa, ali para a Europa Central, Península Itálica, atual França, atual Espanha, então que na época era chamado de Espanha. Então você nota aí em muitos estudos, claro que muitos desses estudos não vão estar nos livros didáticos português, você tem que procurar mais, mas é aqui que se cumpre as profecias da Bíblia. Dentro da história se cumpre as profecias do livro do Apocalipse. Então não se engane muito esperando que vai vir essas coisas, como muitos aí ensinam, muitos religiosos ensinam. Então nosso propósito aqui sempre foi de lhe trazer a letra das profecias, as letras históricas. Nós muitas vezes falamos que a história cumpre a profecia, e é muito importante nós termos esse olhar histórico para a Bíblia, para muitas das profecias, livro ali do Daniel, livro do Apocalipse e outras profecias. Olhando com um olhar histórico, você sempre vai achar na história onde tem um pontinho lá que se cumpre as profecias. Claro, como já falamos muitas vezes aqui, nós resumimos o máximo possível o vídeo para que não fique grande e que você possa aí analisar de acordo com o teu tempo. Sabemos que todos temos os nossos tempos, temos nossos afazeres, nós resumimos o máximo aqui a profecia. Se você tem interesse em saber mais detalhes da história, mais detalhes destas profecias que aqui apresentamos a vocês, entre sempre em contato conosco. Sempre tem aí os meios de comunicação que você pode entrar em contato conosco. Nós lhe passamos mais detalhes das profecias. Mas as profecias que aqui se cumprem em Apocalipse 8:7 é dessa dos godas, onde foi queimada as árvores, terça parte das árvores, toda a erva verde, e foram lançados por terra. Apocalipse 8:7. Se você prestar bem atenção aqui na leitura, você vai ver muitas coisas que aqui dá a entender. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo, misturado com sangue, ou seja, uma guerra grande, uma guerra onde mataria muitos ali. Então, de acordo com a história, o irmão Samuel já citou aqui a data, ali de 410, então pega-se essa data e faz tudo um apanhado histórico ali, você vai ver que a partir dessa data aí, onde começa essa guerra, lançados na terra e foi queimado, ou seja, como o irmão Samuel já falou aqui, foi lançado sobre uma terra, não sobre o mar. Mar é uma multidão de povos, mas terra é um império em específico, um império pequeno, onde nasce de uma pequena localidade, um reino também onde nasce numa pequena localidade, então ele é tido por terra. Quando em profecia fala mar, são muitos povos, ou seja, muitas águas também, como se fala em profecia, muitos povos. E a saraiva e fogo misturado com sangue, grande guerra, foram lançados na terra e queimados sua terça parte, queimou a terça parte das árvores e de toda a erva verde. Então aqui nós notamos que morreu mão de obra desse império, desse local em específico, e morreu muitas pessoas simbolizado árvores, e erva verde, então simbolizado aí soldados, simbolizado mão de obra, simbolizado até mesmo civis que faziam parte daquele império ali. Interessante também, né, que o exército dos visigodos, comandado ali por Alarico I, é denominado na escritura como uma saraiva misturada com fogo caindo na terra, ou seja, uma invasão, né, esses figurados como saraiva, fogo, esse ataque a Roma, né, em 410, você pode buscar aí detalhes históricos pesquisando o saque de Roma de 410, né? Porque houve outros saques depois, né? Mas esse dessa profecia em específico é no ano 410 após a morte de Cristo, né? Morte e ressurreição de Cristo. E também não foi só os visigodos nessa época, né? Porque como estavam ali naquela guerra,
dentro do Império. Muitos dos escravos ali romanos resolveram, né, tomar seu poderio, suas rebeliões e atentar contra os seus servos também, né, o que colaborou muito com os visigodos nessa conquista, que você pode buscar mais detalhes interessantes dentro da história, né. Muito importante nós conhecermos essa batalha, porque ela foi a primeira ali que culminou, né, começou a derrubar o Império Romano, foi enfraquecendo, né, aqui como a profecia diz, né, 1/3 da terra foi fragilizada, ou seja, né, grande parte do poderio do Império Romano foi fragilizado nessa época, sendo que nesses anos aqui, né, o Império Romano era oriental e ocidental, porém tinha uma grande força em Cartago também na África, né, então podemos entender o porquê fala 1/3 dos homens. E creio que não tem tantos detalhes essa profecia, né, apenas de um versículo. As figuras proféticas são bem simples para entender, né, como o irmão Jess já explicou para nós, como a questão das árvores, né, da erva verde. Então nós vendo que o fogo com Saraiva os consumiu foi justamente essa derrota de Roma nesse período aqui, enfraquecimento, né, parcial aí do seu império. Então, irmão Jess, eu creio que é isso, né, um assunto bem tranquilo sobre essa trombeta, ou seja, a Primeira Guerra, né, e a tribo ali dos visigodos foi a primeira dos bárbaros que iniciou essa ofensiva. E nos próximos estudos ali, irmão Jefferson, nós vamos ver ali também, né, outras tribos bárbaras que deram duros golpes dentro do Império Romano, até a quarta, quinta trombeta, né, onde ali vamos estudar outras guerras, né, que decorreram durante a história da humanidade, o surgimento de novas religiões, né, de novas crenças. Então convidamos você a continuar nos acompanhando, que temos um conteúdo bem importante e bem detalhado em profecias, né? Então nós teremos ali trombetas que darão detalhes de tempo, dias, né? Darão características de impérios. Então continua nos acompanhando, que você vai ter muito aprendizado, né? E nós também sempre aprendemos, né, com todos que quiserem nos contatar, conversar sobre também, né? Estamos sempre à disposição. Creio que esse é o Mundo Jefferson. Tem mais algo para acrescentar? Mas é uma profecia bem tranquila, né? Algo bem simples para nós entendermos. É uma profecia curta, tranquila, e alguns detalhes são ali bem descritos na história. Não são muita coisa, bem fácil de entender, seguindo ali o tempo histórico de cada coisa que se acontece na Bíblia. Então nós não ficamos inventando coisas aí, nós pegamos na história, analisamos e vemos que a profecia se cumpre com um olhar histórico aí. Então, desde já agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse estudo e pedindo a colaboração de vocês, e me despeço aqui de vocês. Paz seja convosco. Também fico por aqui com todos, saudando os irmãos, né, com a paz, e convidando você para ajudar a divulgar nosso trabalho aqui, né, que somos destinados para anunciar a palavra de Deus, né, que somos mensageiros aqui, né, que Deus possa, né, continuar nos dando força para seguirmos nessa caminhada, né, junto com todos da Igreja de Deus, ensinando, né, divulgando o Evangelho do Reino, que nós queremos nos dará salvação em breve, né, nos próximos dias. Então é isso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo estudo.